Bom, novidades na Casa Broa aqui hoje então. Foi finalizada toda a nossa alvenaria de tijolo ecológico, a piscina já está feita, os pergolados estão sendo instalados e as esquadrias de vidro também. Então hoje a gente vai fazer um tour para ver fase final de acabamento da Casa Broa. Então nessa casa, o que integra o jardim e a parte interna é esse espaço de deck, né? Nessa casa a área de lazer ficou para frente. Então a gente tem ali a piscina e para a pessoa sair molhada e acessar a casa, foi prevista essa área de deck, onde a água vai poder escorrer livremente e percorrer por detrás aqui da estrutura do nosso deck. E isso faz com que eu tenha também um nivelamento. Vai ter um pequeno degrau entre o deck e o piso acabado interno. E essas réguas elas vão dar acabamento aqui, faceando a piscina por dentro. Então outra coisa que dá para ser notada aqui é o sombreamento que o pergolado de madeira promove na nossa área de varanda, né? Então veja bem claramente que a espessura, né, a largura da sombra projetada por uma pérgola é praticamente 1/3 da área em aberto, o que significa que a gente tem, quando coloca o pergolado, pelo menos de 30% até 40% de sombreamento só pelo elemento da pérgola, só pela madeira. Fora a vegetação que pode vir a cobrir esse pergolado ou um forro que você vai trabalhar depois. Mas o simples fato de você colocar madeiras espaçadas já te promove aqui no mínimo 1/3 de sombreamento, e isso significa, num dia que nem hoje, que está 37 graus, um elemento a mais de qualidade aí do nosso quesito conforto térmico. Outra parte da integração aqui da nossa casa é dada através das nossas portas de correr. Então eu tenho aqui 2 portas de vidro que vão promover essa integração entre piscina e a nossa sala e a cozinha. Particularmente eu gosto de trabalhar com um sistema comum de portas, que são as portas de 4 folhas, onde a gente tem as 2 extremidades fixas e as 2 portas centrais correm. A gente sabe, né, que quando você trabalha com esquadria de alumínio, existem outros sistemas melhores de abertura, as portas que vão recolher, abrir para os 2 lados. Mas se você está trabalhando com vidro temperado, que é o nosso caso aqui, ou seja, essa aqui não é uma porta de esquadria de alumínio, eu prefiro fazer esse sistema. Um alerta que eu daria é o seguinte: se você está trabalhando com vidro temperado, fuja do bate e fecha, né? Aquela porta que bate e corre, onde você vai puxar uma folha, ela vai trazer a próxima e recolher tudo para um canto. No sistema de vidro temperado, na minha opinião, isso aí fica pesado, ruim e feio, porque você vai ter que ter sempre um sisteminha de um batedor, na verdade, que vai receber uma porta, e à medida que você vai recolhendo a 2ª, 3ª ou 4ª folha, você está pegando todo o peso, e não tem trilho que resolva esse problema aí depois. Então assim, parte do básico, que é o básico que funciona, né? Porta de 4 folhas, abrindo o central, aí não tem erro. Bom, então aqui a pedido dos clientes, a gente tem um pé direito bem mais alto do que o que a gente está acostumado. O que nos fez adotar algumas medidas específicas para resolver o fechamento, né? Então aqui a gente tem a janela da cozinha, o nosso pergolado que está apoiando na minha viga metálica estrutural. Depois eu tenho uma bandeira fixa de vidro, e aqui onde tem esse vão aberto, né, o ponto mais alto da construção, a gente vai fechar com as venezianas para circulação permanente de ar. Então aqui eu vou ter um janelão bem grande de vidro, aqui eu tenho uma bandeira fixa e aqui essa janela mais baixa, né? Nesse lugar especificamente eu estou na cozinha, então aqui, por exemplo, vai ter uma ilha, e o espelhamento das portas da varanda foi feito aqui, a varanda da frente foi feito para a varanda do fundo, onde a gente pode observar agora essas pedras aqui no chão, né? Então, aqui vai ter uma continuidade da área de lazer, então a piscina está na fachada, mas a pia com churrasqueira vai estar aqui no fundo, e a gente vai trabalhar de novo, né, com as nossas folhetas
de paralelepípedo, que são feitas de granito, assentadas no pó de pedra. Então aqui eu vou ter um pátio, onde o piso predominante vai ser todo de pedra. Ali onde a gente consegue ver esses morrinhos de pó de pedra, existirá uma calçada, tanto nessa lateral como na outra, e essa calçada dá a volta por todo o perímetro externo da casa. Então, surge do pátio interno e abraça a nossa construção inteira. Então aqui a gente está em um dos banheiros da casa, onde a gente escolheu fazer a torre da caixa d'água. Então o nosso reservatório está em cima das paredes desse banheiro. A gente já mostrou isso aqui nos vídeos anteriores, né? E aqui tem um fato curioso. Então todo esse tablado de madeira, ele sustenta o peso dos dois reservatórios de água que ficam ali em cima, e aqueles canos que vocês estão vendo ali são os canos que vão fazer toda a alimentação hidráulica da casa. O forro, quando entrar aqui, ele vai ficar rebaixado com relação a esses canos, escondendo ali todos esses furos da nossa parede, que dá para ser visto também, por enquanto, aqui de um dos quartos. Então, olha só. A derivação daqueles canos de alimentação passam por aqui, vão ficar, como eu disse, abaixo do forro, e quando você corre, dá para ver toda a minha alimentação hidráulica e elétrica, que dá continuidade aqui para a sala, inclusive. Então, se você for perseguindo ali a telha, a gente consegue observar toda a infraestrutura passando literalmente no entreforro. Bom, aqui a gente tem um exemplo claro de adaptações na alvenaria modular, né? Então, existia um ponto de ar-condicionado previsto em cima dessa porta, e aí o cliente pediu para mudar para essa porta. Então, o que foi feito aqui? A gente consegue observar esse cano. Esse é o cano dreno do ar-condicionado que vai levar aquele pinga-pinga para fora, que depois está interligado com a rede de água ali na nossa calçada. Então o que foi feito aqui? A gente foi recortando os tijolos até chegar no meio do tijolo. Então se você observar aqui, eu ainda enxergo a face do tijolo que está dentro desse ambiente, né? Então a gente foi quebrando a primeira face, chegando até a metade, igual eu falei aqui, ó. Nesse ponto eu consigo ver um ponto de grout, que é o concreto. Aqui eu tenho mais um ponto, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. E depois aqui são pontos sem grout. O que isso significa, né? Pode ver que a gente criou uma abertura, uma janela horizontal, abrindo aqui uma grande quantidade de tijolos. E, obviamente, a parede está toda estruturada, né? Primeiro porque eu tenho os pontos de concreto aqui segurando a alvenaria, eu tenho metade do tijolo ainda para a face posterior íntegro, e aqui quando eu fizer o reparo e passar o encanamento que eu preciso, que ele vai vir até aqui, a gente vai cortar o tijolo ao meio e colocar uma faceta para dar acabamento, e aí a aparência final é de tijolo. Então assim, de novo, quando é necessário fazer algum tipo de reparo no tijolo ecológico, a gente corta o tijolo, faz o que tem que ser feito, que vai ficar interno na parede, e a única diferença é que no final do processo, ao invés de rebocar, eu vou cortar tijolos para fazer uma capa, para colocar aqui. Então, na manutenção, na eventual manutenção, ou na necessidade de adaptação na alvenaria de tijolo ecológico, como foi o caso aqui, não tem problema nenhum a gente quebrar os tijolos, recortar, fazer a ligação e fechar de novo, tá? Só vai dar um pouco mais de trabalho, porque ao invés de rebocar, a gente vai colocar um por um os tijolos aqui para fazer essa faceta, como eu disse. Mas não tem nenhum problema se tiver necessidade de fazer esse tipo de reparo. Bom, então aqui é o quarto do casal, e ao fundo do quarto do casal a gente tem também uma pequena varanda com esse pergolado. Depois aqui no final vai vir ainda uma parede de pedras que vai virar um banco, né, para ficar como se fosse uma área íntima. E aí encerrando de novo no nosso pátio interno, onde agora já com as portas de vidro a gente consegue ver um pouco mais claramente
a questão da integração entre os dois blocos, né? Os 2 quartos desse lado, outros 2 dormitórios do outro lado e aqui toda a fluidez, né? Com a visão sem nenhum tipo de interrupção da porta da varanda do fundo até a piscina, atravessando ali a sala totalmente livre.